E aí, galera, estamos de volta com a quinta temporada do podcast Tudo do Aba. Tô muito feliz em estar de volta. Faz um tempinho, né, que a gente não se vê, mas deixa eu te falar, já nessa temporada já temos episódios maravilhosos com convidados assim incríveis. Tô muito animada para vocês ouvirem todos esses episódios. Não quero me prolongar muito, porque você está aqui para ouvir o episódio, mas queria agradecer vocês por estarem aqui com a gente por mais uma temporada, mais um ano que estamos aqui. E queria aproveitar para dar algumas atualizações do que está rolando na Daxta. Primeiro, nos dias 27 e 28 de junho de 2026, a Daxta está mais uma vez colaborando em mais uma edição com o Construindo Aba em Americana, São Paulo. O foco do congresso desse ano vai ser em supervisão e IOBM, e a gente vai ter palestrantes maravilhosos como a doutora Linda LeBlanc, Tyra Sellers, Bridget Taylor, Tiene Filippetti, Felipe Dias, Brian Samp, e vocês que curtem podcast, eu e a super querida Paulinha Braga Canyon, a gente vai gravar um podcast ao vivo, episódio ao vivo. Então, se vocês tiverem interesse, vão lá em www.construindoaba.com.br e também eu e a doutora Tyra Sellers vamos fazer um workshop sobre supervisão, como que a gente pode fazer uma supervisão super efetiva em termos de treinamento e supervisão dos nossos terapeutas e acompanhantes terapêuticas. Vai ser na sexta-feira, no dia 26 de junho. Então, estamos super animadas. E além disso, a gente começou o nosso Clube do Livro da Dax esse ano. Super legal, a gente tem discussões mensais com muita troca. O livro do ano é o The Supervisor's Guidebook. A gente pode traduzir como O Guia do Supervisor, dos autores Dennis Reed, Marsha Parsons e Carolyn Green. Se você ainda quiser participar, é só você ir em courses.daxa.com. O último anúncio é que a gente vai ter um super palestrante na semana que vem, na Daxa Limitada. O tópico vai ser utilizando análise de sistemas comportamentais para promover comportamentos éticos na prática clínica, com o incrível Dr. Matt Brodhead. Ele é um super especialista nesse tópico de ética. Vai ser no dia 16 de abril, às 18h30, a gente vai ter tradução simultânea, vai ser gravado, e ele também pode ser adquirido de forma avulsa, mesmo que você não seja um assinante da Daxa Limitada. Então, se você tiver interesse, é só ir lá em courses.daxa.com. E, por último, esse episódio oferece crédito de educação continuada para o BACB e Quaba e certificado de conclusão. Para você adquirir o crédito, é só você assistir esse episódio, fazer a compra do quiz e completar o quiz no site courses.daxa.com, lembrando que para os assinantes da Daxa Limitada, o quiz já é parte da assinatura. Então, sem mais, aproveitem muito o episódio de hoje com a querida doutora Carol Martoni. E aí, galera, bem-vindos a mais um episódio do podcast Tudo Aba da Daxta, onde discutimos artigos científicos e temos conversas relevantes à prática da análise do comportamento aplicada. Eu sou a Laila Sampa, analista do comportamento e cofundadora da Daxta, e hoje, conosco, quanto tempo que a gente não se falava, é a querida doutora Carolina Correia Martoni. Somos muito formais hoje. Carol, bem-vinda! Obrigada, Laila. Fazia tempo mesmo, né? A gente ficou aqui antes de começar a gravar, trocando figurinha, né? Lembrando, Nossa. né, das nossas idas lá em São Carlos. Mas eu sou a Carol Martoni, né? Ninguém é a Carol, pode ser até a doutora, mas é a doutora Carol Martoni. Já Já é o incorporou. brand, Aí né? saiu e o Carolina também. Que legal. Nossa, eu lembro quando você falou de São Carlos, né? Nós duas ainda estávamos no doutorado. É verdade. Você foi com a Linda uma vez, né? Foi. E Aham. ela estava lá, acho que colaborando com o programa do Lamier dos Céus, com algumas ideias, algumas na época, né? E você estava junto ali na conversa. E você estava no processo
de doutorado de Chamava tradução e validação do VB-MAP, é, que naquela é o vida louca, tópico de hoje, né. que é a vida Isso. louca. Mas pessoal, para vocês saberem um pouquinho de tudo que a Carol faz, então a Carol ela tem a certificação do BCBA, terapeuta ocupacional, essa eu não sabia, É, a minha graduação não foi em psicologia, eu fiz TO. Trabalhei muito olha pouco só. como TO, mas eu fiz a graduação em terapia ocupacional. Que legal. Ó, mestre em psicologia experimental em análise do comportamento pela PUC de São Paulo, doutora em psicologia pela Universidade Federal de São Carlos, docente da especialização Lato Sensu em análise do comportamento aplicada ao autismo, em atrasos de desenvolvimento e da linguagem do Instituto Lamier, né, que é da Universidade Federal de São Carlos. Ela fez residência no Centro Educacional de Tratamento para Crianças com Autismo, o NEC, New England Center for Children, em Massachusetts, nos Estados Unidos, e a coordenadora da Abraça Intervenção Comportamental, em Ribeirão Preto, São Paulo, e também a sócia e supervisora da TEAM, Intervenção Comportamental e Capacitação em ABA, em Natal, e de vez em quando você consegue ainda almoçar, jantar. Consigo. De vez em quando eu fico em casa. Hoje eu moro em São Paulo, mas, o bom de você viajar bastante é que, assim, quando eu estou em São Paulo, eu fico em casa. Eu curto. É uma semana, mas aí, olha, eu fico com cara de sofá, passeio no bar com minhas cachorras. Uhum. Que legal, que legal. Carol, tô muito animada. Como comentei, né, quando a gente se conheceu, você já estava no processo de, tradução e validação do VB-MAP. O VB-MAP é uma das ferramentas, se não a ferramenta de avaliação para crianças autistas dentro do espectro autismo Exa mais populares, né, mais usadas, eu diria. Eu lembro que há 6 anos atrás, quando eu comecei a trabalhar 6, 7 anos atrás, quando eu comecei a trabalhar com o pessoal do Brasil, né, que até fui aprender sobre o Instagram, porque eu não sabia nada sobre o Insta quase nada sobre o Instagram. Você entrava no perfil de muita gente e dizia assim, "Tive treinamento do VB-MAP", era parte do perfil da pessoa. Eu não sei se você eu fica lembro que quando começou a ser conhecido no Brasil, assim, virou uma febre, né, assim, todo febre? mundo fazia. Eu na época nem, assim, foi antes inclusive da tradução, né, era uma coisa assim, a tradução veio até em função da necessidade de oferecer alguma coisa um pouco melhor para as pessoas terem acesso. E aí era uma confusão total, tinha gente que fazia o VB-MAP assim, tipo dia sim, dia não, né, com a criança, a as pessoas não sabiam meio a frequência, para que que servia, vale a pena reaplicar quantas vezes, eu faço tudo de novo toda vez, então tinham muitas dúvidas em relação ao e aí começou a aparecer um monte de curso, um monte de enfim, né, de oferta de formação, né com Uhum, essa material. uhum. Então, assim, vamos começar pelo começo. Falei um pouco que é uma avaliação, uma ferramenta de avaliação, mas vamos lá. O que que é o VB-MAP, né, antes do VB-MAP, pelo menos eu fui treinada inicialmente pelo ABLS, porque não tinha o É. VB-MAP ainda, né, e VB-MAP veio, e aí? Fala um pouquinho do VB-MAP, Carol, para quem tá ouvindo em casa. Ou na academia ou no carro, enfim, onde o pessoal tá ouvindo. Então, olha, o FIBMAP eu acho que ele veio, ele trouxe algumas novidades em relação, né, a EBOS, que era um material ou ainda é um material muito utilizado, né, a versão revisada e tal, é muito bom também, né, as pessoas às vezes Muito bom, perguntam: "Ah, mas eu uso a EBOS, uso o FIBMAP", olha, você fique à vontade, você pode usar os 2 muito bem, né, os 2 são perfeito. excelentes, né, então não tem, né, não tem competição, né. Então ele traz algumas contribuições, assim, primeiro que ele vem num formato um pouco menor, mas ele ainda é extenso. Ele traz a avaliação de barreiras, né, que é um diferencial inicial. Veja, não é que ele não se fazia avaliação de questões interferentes e de outros problemas, mas ele destaca para o avaliador a importância, eu acho que o Zimmermann traz isso, ele destaca para o avaliador a importância de você olhar para as barreiras comportamentais, que Aham, acho que a EBOS não trazia desse jeito, né. uhum. Hã E é muito focado no comportamento verbal do Skinner, né, Carol? Totalmente. É basicamente isso, né. Uhum.
Eh, e ele traz ele traz uma novidade também, que inicialmente não havia também na EBOS, que é a questão das faixas etárias, dos níveis, né. Então quando ele faz a introdução do material dele, o Sandberg, ele diz: "Olha, isso é fruto dos meus anos todos de carreira, da participação de uma série de amigos e profissionais nesses anos todos de pesquisa, etcétera, e ele traz uma série de manuais de desenvolvimento infantil que ele também incorpora, né. Então assim, eu diria que ele dá esse norte. Veja, a ideia não é você avaliar a criança, se ela encaixar a criança no perfil típico, não é isso que ele está propondo. Mas ele dá uma faixa de desenvolvimento para que o profissional, hã, possa também avaliar o quanto que esta criança, que chega para você, está mais ou menos fora da curva, e o tipo de programação, que você vai ter que os desafios dessa programação, eventualmente, que você tem que considerar, né. Ele vem com 5 componentes, ele vem com a avaliação de marcos, né, que é o carro-chefe da avaliação, vamos dizer assim. Depois, junto com isso, a avaliação de barreiras e de transição, que é uma novidade também, né, a gente vai falar acho que mais adiante. A avaliação de tarefas, análise de tarefas, que aí lembra muito aquela coisa mais passo a passo, né, do ABLES. E um último componente, que é interessante, que ele vai trazer uma série de questões e de casos para você refletir, ajudar o profissional a refletir: "Olha, quem é a criança que pontuou para nível 1? Quem é a criança que pontuou para nível 2 e quem é a criança que pontuou para nível 3, sabe? Tem perfis diferentes, Uhum. e os objetivos do ensino devem ser considerados de forma diferente. São todos aprendizes iniciais, se a gente fosse considerar o desenvolvimento, mas com níveis de complexidade muito distintos, né. Perfeito. E Carol, você comentou aqui que, né, é usado com crianças. Qual que seria a faixa etária apropriada para a aplicação do VIB-MAP? Às vezes eu vejo pessoas falando: "Ah não, estou trabalhando com uma criança de, sei lá, 10 anos de idade, estou usando o VIB-MAP". E aí, como que a gente Olha, ele foi pensado inicialmente, isso foi uma coisa que me interessou quando eu pensei na tradução. Veja, ele não é restrito à primeira infância, né, porque a gente não tem desenvolvimento típico linear com crianças com TEA, sobretudo, né. Então, claro, você pode então, de 0 a 48 meses. Você pode ter crianças de 60 meses utilizando o VBMAP, não é esse o problema, né. Mas ele tem um foco de falar: "Olha, a gente tem que trabalhar com intervenção precoce, a gente tem que trabalhar olhando, ensinando". As pessoas às vezes desconsideram, sabe, lá ela ensinar crianças pequenas. É fácil ensinar criança pequena, fácil fazer intervenção com crianças de 2 anos, não é, né. Uhum, Nessa hora que você tem que fazer o ensino exemplar, né, o ensino preciso. E acho que o VBAP remete ou vem com essa ideia de: "Olha, vamos pegar esse pessoal que está chegando, que é mais novo, e vamos fazer uma avaliação bem feita? Vamos ver onde é que eles se encaixam e o que que a gente programa em termos de ensino". E aí, se você vai usar esse material com crianças um pouco mais velhas, você também pode adequar um pouco dos materiais. Então, assim, eu acho que você tem que tentar adequar um pouco com a idade, com alguns interesses, se você for usar com crianças um pouco mais velhas. Mas, em termos de desenvolvimento, de complexidade, você tem materiais mais adequados adiante do que o IBMEC para trabalhar, né. uhum. É, e acho que até também entender, né, Carol, qual que é como que é a vida dele, a vida dessa criança, né, o que que é necessário para ele, o que que seria funcional para ele, né, ainda mais quando a Uhum. gente está falando de crianças Exato. mais velhas, né, versus uma criança de, sei lá, 2, 3 aninhos que agora, né, que a gente acabou de fazer uma avaliação e usamos o VibiMap como ferramenta e agora a gente vai, né, seguir esse caminho do Vi uhum, Você não vai, por exemplo, não seria, por exemplo, a gente talvez possa falar de currículo desenvolvimentista e funcional, né, um pouco dessa divisão que as pessoas apresentam, mas, eh um menino de 10 anos, um adolescente de 12, 13 anos, mesmo que ele tenha um pacotinho mais comprometido, vamos dizer assim, ele também não precisa passar fazendo clareamento, né, colocando quadradinho com quadradinho.
né, Uhum, ou ficando só nisso. Então, a ideia de você poder usar outros tipos de currículo, sobretudo esses funcionais, é você, mesmo com uma criança ou um adolescente que tem um quadro mais uhum, severo, você pensar: "Olha, o que quais são os" e aí eu vou até lembrar do Essential for Living, né, quais são as coisas essenciais que essa pessoa precisa, pra viver, né. Hã, legal. com apoio adiante, ok, mas o mais independente possível, né. Então a gente tem outros currículos que vão Uhum, considerar esta pessoa, numa vida cotidiana mais independente, e aí o BMAP não ele não se presta a isso, né. Assim, você teria materiais melhores, eu acho. uhum. É, porque o VB-MAP ele tem um foco muito, como a gente falou, né, de comportamento verbal. Então a gente está falando de mando, de tato intraverbal, imitação, comportamentos habilidades sociais também. Tem também a parte de matemática, também tem a parte de Sim, leitura, né, mas bem mas inicial, né. bem inicial, mas também não comporta, talvez, muitas outras habilidades que dependendo do cliente que a gente está trabalhando, ou do aprendiz que a gente está trabalhando, por exemplo, não vai ter tópicos relacionados a desfraude, né, não vai ter Tá, tópicos relacionados à alimentação, de comer com de como que a gente come com não talher, ou vai. segurar Não um copo, que muitos desses, por exemplo, um Ables, talvez vá pega. ajudar com pelo menos Isso. com alguns desses. Mas a gente não Aham. tem hoje uma ferramenta totalmente completa, né. Não. E eu acho bacana, assim, as pessoas às vezes ficam: "Não, eu só uso isso, eu só uso aquilo", não, É time assim, de futebol. as ferramentas se complementam, né. Então, assim, por exemplo, a Apple, eu acho um material extenso, eu particularmente não gosto ou não uso ela de cabo a rabo, mas ela é um material para mim de consulta excelente. Dependendo da criança que eu tenho, das habilidades que eu avalio que ela precisa desenvolver, vale a pena ir olhar lá num pedaço X, um checklist mais detalhado, fazer um pente fino, pensar em alvos, complexidades crescentes, né. Então, Uhum, assim, você poder conhecer os materiais, saber usá-los, né, entender como eles se montam, se organizam, você tem um recurso perfeito, maravilhoso, né, assim, não é este ou aquele, né. Você não precisa também perfeito, saber todos, mas você tem uma opção boa de materiais, né. perfeito. E além disso, a gente tem outras ferramentas de avaliação, digamos assim, como, por exemplo, revisar documentação do cliente, Aham, observação do cliente, conversar com exatamente. os pais, se a gente está falando de criança, conversar com os pais sobre prioridade, né, qual que é a Ir à prioridade para escola, né. eles. E uma avaliação, Laila, assim, ela não se resume é isso que você está dizendo, é você aplicar um material, né. Então, olha, chega um cliente para você novo, se você tem essa possibilidade, você está aqui, bom, você vai fazer uma boa anamnese, você vai conversar com os familiares, você vai, ao vivo e a cores, observar esta criança em diferentes ambientes, na casa, você vai fazer várias testagens e vai escolher o melhor material Perfeito, para aquela criança, né. Você vai ver o que é que está, vamos dizer assim, controlando e se os comportamentos mais difíceis, né. Eh, decidir por onde que você começa: "Olha, eu preciso reduzir isso aqui agora, porque se eu não ajudar essa criança a ser mais colaboradora minimamente, não vai dar para ensinar nada", né. Então, assim, não uhum, o material de avaliação, esses materiais, eles são de fato uma ferramenta muito boa, mas eles são parte da avaliação, eles não são a avaliação, às vezes as pessoas não entendem isso, né. Hã, perfeito. e E é como vida, né. importante entender, né, porque senão a gente só está focando em uma parte que é importante para aquela criança, né, e E o acaba VB, especialmente, ele não é um material que você às vezes eu recebo, né, relatório de alguém que usou um VB-Map e tal, e vem o negócio lá, se você tem limitações em relação à aplicação do material, você precisa deixar isso claro no seu relatório, né. Mas ele não é um material para você usar só no consultório ou na clínica. Ele exige que você veja a criança na escola ou no parquinho, que você veja a criança se comportando em grupo, né, mesmo que as perfeito, habilidades ainda sejam mais incipientes, as primeirinhas, vamos dizer assim. Se bem que lá perfeito. para o 3 você já tem habilidades mais complexas, não são tão simples assim. Mas você precisa se deslocar para ver esta criança, não é você ficar testando o repertório de tato, com figurinha.
Tem uma Aham, parte que também exige isso, mas ele é bem maior que isso, entende? E às vezes as aham, pessoas acham que é faço VB-MAP aonde? No consultório. Quantas vezes? 3 sessões, X, né. As chances de um material de uma avaliação dessa não ser boa, se torna elevada, né. E aí o aham. problema não é do VB-MAP, né, é de quem está avaliando, né, ou da forma que está entendendo a Legal. avaliação, né, na nossa área. E aí, nesse caso, Carol, olha, a gente recebeu várias perguntas do pessoal, botei no Instagram, o pessoal mandou pergunta, eu vou tentar incorporar durante esse nosso papo. Então, uma das perguntas foi assim: quem que pode aplicar o VB-MAP? Precisa ser um analista do comportamento? Olha, eu vou dizer que quem precisa avaliar os dados do GBMAP, precisa ser alguém com formação em análise de comportamento, tá, ponto, não E tem jeito. treinamento no VB-MAP também, né, Carol? Também no VBMAP, saber usar aquele material. Eu já dei muita aula sobre isso, né, muito curso, então uma coisa muito comum, gente, por mais que tente especificar que o curso exige alguns pré-requisitos pra você fazer, chega muita gente sem conhecimento algum. E aí, a hora que você vai fazer a parte prática, vai mostrar, as pessoas confundem os operantes verbais. Quer dizer, não dá para você avaliar Hum, o repertório de tato, achando que é mando ou que é intraverbal, ou, enfim, você faz uma avaliação e acontece muito, né. Então esse é um ponto, você precisa ter domínio do material. Agora, o próprio Sandberg vai contando lá no meio do trabalho dele, que você pode ter outros parceiros que não analistas do comportamento para te ajudar nessa avaliação. Mas ele faz uma ressalva, desde que sejam parceiros confiáveis, né. O que que são parceiros confiáveis? São, olha, eu posso ter um professor que pode, devido à disponibilidade de tempo e eu porque eu preciso de mais dados, observar algumas coisas e registrar para mim, não tem problema, mas eu preciso ensinar esse professor o que por que que ele tem que olhar e o que que ele tem que registrar, entende? Então, uhum, você pode ter essas parcerias, elas não são um problema, você pode ter um pai como parceiro em algumas situações, sim. desde que você confie, de fato, que aquele registro que vai vir representa o que foi observado. Agora, a interpretação do material, eu acho que aí sim, você tem que ser uma pessoa com formação em análise de comportamento, senão você não sabe interpretar o material. Carol, maravilha. Temos mais perguntas do pessoal, também 2 tópicos que muita gente manda mensagem sobre, que foi sobre avaliação de barreiras e avaliação de transição. Então vamos para o próximo segmento e a gente começa a entrar nesses tópicos? Bora. Vamos? Então tá, pessoal, já voltamos. Pessoal, voltamos nesse super episódio com a querida doutora Carol Martoni. A quem fez a tradução e validação do VB-MAP como tese de doutorado. Foi uma parte da tese de doutorado, A a parte outra da tese. parte foi uma parte, porque eu depois eu fiz enfim, montei um negócio para ensinar pessoas a usarem e aplicarem o UBMAP. Foi a parte aplicada mesmo do material, da tese. Ah, então depois a gente vai ter que entrar nessa parte do treinamento, então, do pessoal. Mas Carol, olha, a gente falou do VB-MAP, né, você trouxe sobre a questão de desenvolvimento dos marcos do desenvolvimento, né, a gente falou de mando, de tato, intraverbal, imitação, Sim. habilidades sociais, enfim, a gente foi indo. E o que eu acho uma das coisas que eu acho super interessante do VB-MAP é que a ideia, diferente do Ables, é que você vai de um por um, né, um quadradinho por quadradinho em ordem, né. Isso. O Able você pode aplicar o Ables e a ordem pode variar. E eu acho que a ordem, nesse caso do BMAP, ele é um facilitador, Uhum, para quem sobretudo para quem está começando, você precisa ter uma coisa mais passo a passo. A gente que já trabalha com isso faz tempo, a gente enfim, numa situação de avaliação, a gente já consegue elencar, selecionar melhor o que é que você quer olhar, isso exige experiência, exige as coisas. Se você está muito no começo, você ter um material que te diz o passo a passo ajuda muito. Uma das perguntas muitas que as pessoas fazem: "Mas eu tenho que começar do nível 1?" Bom, a resposta padrão é sim.
certo? Tem. Mas o nível um, por exemplo, é um nível muito básico mesmo, né, e assim, o VB-MEC também tem uma coisa, vou falar rápido da avaliação dos marcos, as faixas dos marcos, perdão, dos níveis, são bastante amplas, por exemplo, de 0 a 18 meses é muita coisa. Muita Não tem coisa. 2, 3 comportamentos de 0 a 18 meses. A vida de uma criança muda completamente dos 0 aos 18 meses, né, é uma revolução, o que uma criança típica faz de quando nasce até 1 ano e meio de idade, né. Eh, então assim, ele dá uma faixa para que você inclusive tenha uma certa maleabilidade de pensar: "Olha, essa criança está preenchendo aqui, mas ela ainda não está tão atrasada em idade. Bom, vamos estimular, vamos pensar como e vamos ver o pulo que ela dá ou não dá", né. Então eu acho que essas faixas mais amplas também são interessantes. Elas são de certa maneira, um aliado para você não classificar rapidamente essa criança em tem um atraso relevante Aham, ou não, sabe. Então acho que tem aham. uma certa e aí as pessoas perguntam: "Tem que começar do primeiro para o terceiro?" Tem, mas se você é mais experiente, a criança chega no seu consultório, Já tá falando, já tá dando mostrando tudo. tudo, conversando, pedindo isso e aquilo, fazendo um monte de tato espontâneo. Veja, você não vai gastar o seu tempo testando o nível um, porque está claro que ela já faz o nível um, ela vai Você já fazer observou essas habilidades, né. exato, mas eu observei, acho que isso que é importante, né, eu não simplesmente não apliquei porque eu achei que não precisa. E não foi que Então alguém te disse, você exatamente. observou. Eu observei essa criança chegando, né. Então eu posso já selecionar tarefas mais difíceis. Então nesse sentido só que, e um cuidado importante, quando a gente está numa avaliação e a coisa está muito fácil, quando ela começar a ficar um pouquinho, não precisa ser muito, mas um pouquinho mais difícil, aí sim a gente precisa olhar com muito mais atenção, né. Uma avaliação é um retrato, sabe, ela assim, da criança naquela fase, naquele momento. Sim. Não é o fim do mundo e nem, o programa de trabalho inteiro, é um filme vívido, né, que você vai editando conforme a criança vai aprendendo, né. E uma Eh, avaliação inicial vai ser muito diferente daquela reavaliação, lógico, né. Então não é a única tipo assim, então você pode fazer uma avaliação inicial e talvez você vai ver ao longo do tempo, você vai falar: "Caramba, agora que a gente se conhece mais, agora que de repente já tem um vínculo maior, agora que enfim, a gente tá vendo outras situações, outros comportamentos que a gente não viu antes e tudo certo". eu discutia muito com uma colega minha, que também é de CBA, e ela falava assim: "Olha, o VB-MEC e outros tantos, né, chega uma hora que são, olha, 1.200, 1000 tatos", enfim, assim. Veja, o que eu gosto muito de fazer hoje, mas também de novo, é porque eu estou lá com a criança, estou observando. Eu acho que uma avaliação, ela não precisa demorar tanto tempo. Explico. Eu estou lá com uma criança e eu testei alguns tatos, ela fez 10, fez 20, fez 30, fez diferentes tatos, falou bola azul, bola amarela, bola pequena, bola grande. Veja, faz frases, descreve algumas coisas. Eh, Se ela preenche um conjunto, mas isso é uma coisa minha, um número um pouco menor, né, eu já penso em algumas programações de ensino, e enquanto eu ensino algumas coisas que eu vi que ela já tem dificuldade, eu continuo testando. Aham, Veja, eu posso ensinar e testar enquanto eu apresento. E aí, se naquela fase do que eu estou testando, ela não souber, isso já vira um programa de trabalho, ou pode virar um programa de trabalho. É um jeito econômico, vamos dizer assim, aham. na minha opinião, um bom econômico, né, de você organizar o Sim, aten do sim, que às vezes a pessoa fica: "Não, enquanto eu não testar se ela faz 1000 tatos, eu não sigo adiante". Mas perfeito. ela faz 200, bom, ela sabe as relações de tato. Talvez ela não saiba na quantidade importante ou nas relações que são necessárias para uma criança de 3 anos. Mas não é que ela não sabe olhar isso aqui e dizer copa, Aham, entende? Então eu posso, testar, continuar testando, a gente fazia muito isso, a gente tinha uma lista de testagem que continuava seguindo, mas já entrava com alguma programação, às vezes, de comportamentos interferentes, de colaboração, de enfim, de melhorar, aumentar o repertório de mando, sabe. perfeito, Então essa avaliação, uma boa avaliação pensa nessas coisas também, né. perfeito. Carol, acho que esse é um ótimo momento para a gente fazer
uma transição para, não sei se uma transição, uma continuação para avaliação de barreiras. Muitas vezes quando a gente está ensinando alguma habilidade, né, tem variáveis que podem impactar o ensino. E é aí que entra a avaliação de barreiras, né, quais são barreiras que podem impedir, né, esse ensino, que às vezes conforme a gente vai trabalhando, né, na redução dessas barreiras, a ideia é que vá ajudando a gente a conseguir fazer o ensino. Que é a avaliação de barreiras? Olha, eu acho que, da minha opinião, a avaliação de barreiras foi para mim o diferencial no trabalho dos Gibanistas. E por quê? Veja, a gente já olhava para barreiras comportamentais, o Sandberg não inventou a roda, né. Não é que você chega numa avaliação e só fica aplicando teste e não vê se a criança colabora ou não colabora, se ela faz muito pouco mando, se é um mando mais comprometido ou se enfim. Claro que a gente já via, mas organiza isso num sistema muito didático, sabe. Uhum. E ele faz então ele organiza em 24 barreiras, né, mas e que não são só, por exemplo, ele vai chamar na época de comportamentos negativos, ou que a gente vai, né, ou crianças que têm dificuldade ou falta de controle instrucional, né. Essas coisas são clássicas, vamos dizer assim, né. Mas ele vai lembrar para o avaliador uma coisa muito importante. Ele quer saber, e aí ele coloca como barreira a criança, se a criança pontua e como ela pontua nas barreiras do mando. O Hum. que que ele está dizendo? A criança que pontuou baixo na avaliação dos marcos e pontua alto na avaliação de barreiras, ele está dizendo: "Olha, ô querido, precisa ensinar mando para esta criança". Ele vai lembrar uma segunda vez para o avaliador, quando a barreira é alta, que preciso avaliar mando, ou perdão, ensinar mando. Olha, a criança, enfim, ele vai pegar praticamente todos os operantes verbais são podem ser barreiras, né. Então ele está destacando para você avaliador que a pontuação dos marcos mais alta ou mais baixa, ela está diretamente relacionada a uma pontuação também mais alta ou mais baixa das barreiras. Uma criança que pontua super bem nos 3 níveis de mando, ela não vai ter barreiras relacionadas ao humano, entende? Então eu acho que essa foi para mim essa é uma grande sacada. Ele fala: "Olha, se você não tratar disto aqui, o repertório ele está lembrando que a criança não sabe fazer alguma coisa ali atrás, sabe, que E apareceu esse é na um ponto avaliação de trabalho". importante, né, Carol, para um supervisor, né, porque Muito. se um supervisor pega um relatório de avaliação e vê que, né, que de repente o mando tá alto e a barreira tá alta do mando, já deveria ser um sinal para falar: "Calma, tem alguma coisa ali que a gente Exatamente, precisa dar uma olhada", né. exa assim, essa coisa do visual, né, na área é muito importante, né, mas, essa coisa que tanto o Weibull quanto o Fibonacci trazem, né, das coisas coloridinhas, né, Sim, sim. quando você bate o olho nesses 2, né, barreiras e marcos, e você vê essa discrepância, olha, não dá, é muito estranho que uma criança pontue super bem no mando e super mal na barreira, né. Então a gente bom, você eventualmente pode até ter alguma coisa ali que a gente vai descobrir, mas isso me diz, ou geral, se isto acontece em muitos momentos da avaliação, isso pode me sugerir que essa avaliação não é tão confiável assim, né. Que a gente Oportunidade de treinamento, né, do pessoal. exatamente, exatamente. Né, então eu acho que a Legal. avaliação de barreiras a outra coisa, a avaliação de barreiras, ela é feita, grande parte dela enquanto você faz a avaliação, no geral, de marco, né. Então a criança está lá numa avaliação, na sua sala ou na casa ou na escola, e aí você está observando, você faz uma lista à parte para ver se ela faz mando espontâneo, tato espontâneo, se ela tem imitação lá na escola, você tem que se organizar para facilitar a tua avaliação olhando algumas coisas onde elas são mais apropriadas. Mas você também vai ver se ela atende ao amigo, né, você também vai ver se ela pede alguma coisa para alguém, você também vai ver se ela fica em grupo, mesmo que ela não brinque junto, se ela está no grupo, se ela está andando em volta do parquinho procurando folhinha no chão. Uhum. Veja, são informações relevantes. A criança Super. que brinca ao lado, ela tem mais condição de começar daqui a pouco a brincar alguma coisa junto, ou de imitar o que o amigo faz. Agora, enquanto ela está andando, olhando os ralos que tem na escola, ela está num nível de interação com o mundo que é diferente, né.
Então assim, a avaliação de barreiras, ela traz um conjunto de informações extremamente relevantes para a Aham, gente poder fazer o planejamento do trabalho. uhum. E quais são as maiores barreiras, Carol, você já treinou muita gente em como aplicar o VB-MAP específico para avaliação de barreiras. Quais são as maiores barreiras que você ou acho que 2 pontos seria legais. Quais são dicas para o pessoal fazer uma super avaliação legal, e quais são as barreiras normalmente que você observa? É. Bom, as barreiras dos profissionais, né. Dos profissionais. É. Então, assim, eu acho que tem algumas coisas nas barreiras em si, que são mais comuns e as pessoas estão sempre atentas, podem às vezes interpretar funcionalmente corretamente, mas que enfim, a falta de colaboração, aquelas coisas todas. Mas o que eu vejo muito, que as pessoas têm dificuldade, nas barreiras, é conseguir identificar que a criança tem dependência de dica. Que você Hum. tem o tal do scrolling, né, que é aquela coisa de ficar, tentar adivinhar a resposta, isso tudo é erro de ensino, sempre. Que é muito difícil de você observar quando talvez Hã. sejam comportamentos seus próprios que estão levando a isso, né. Completamente. Então assim, essas as tais das defesas sensoriais, veja, ninguém nega na análise do comportamento que muitas luz, muito som, toque, algumas coisas dessa natureza são muito podem ser muito interferentes para as crianças. É que a forma de lidar com isso, ou a proposta de trabalho com isso nossa, vem de um lado mais baseado em evidência, de alguma programação com começo, meio e fim, mais estruturada. Eh, e aí as pessoas confundem, né, vem com aquelas coisas, a criança desregulou, a criança, ai, essa palavra me deixa louca, né, a criança tá outro dia alguém falou isso pra mim: "A criança tá com uma Desorganizada. desorganizada, menina desorganizada me deixa de cabelo branco". Deixa eu te falar uma coisa, Carol, Desorganizada em nada, né, ô eu Laila? eu tô me sentindo muito eu tô me sentindo muito confortável com isso, porque já tem há um tempo atrás que eu ouvia isso, que a pessoa estava desorganizada. O meu português já melhorou muito até hoje. Na época eu ficava assim: "Como assim tá desorganizada?" E eu associava realmente habilidades de organização, de tipo, não sei, Ah, eu ser capaz de me de guardar as de coisas guardar as coisas, arrumadinhas, e eu ficava sem entender o que isso como queira significava. saber também. Aham. É. Então, outro Depois eu dia, passei a só para entender. fazer uma brincadeira, uma menina que trabalha comigo falou assim: "Ah, eu estava nos Lençóis Maranhenses, tirando uns dias de férias, com umas amigas que são da área do direito, não tem nada a ver com análise de comportamento, Aham, aí eu recebi aham. uma mensagem: "Ô Carol, o fulano tá com buscoral". Aí eu li, né, aí eu brinquei, aí eu perguntei para as meninas que estavam comigo: "Pessoal, a criança X está com buscoral". E aí cada uma me deu uma resposta diferente, né. A criança estava mordendo a camiseta, Isso é e ela me buscoral. descobriu que a criança estava com buscoral, Eu né. achava que era o Aí nome de aí algum quando eu remédio quando voltei, você falou buscoral. então, mas cada um, e aí eu falei: "Olha", quando eu voltei, brinquei, usei isso num treinamento da equipe, falei: "Olha, Sim. descreve comportamento, buscoral não é comportamento, né". E da margem como desorganizado, Ou se a gente vai falar desequilibrado. buscoral, descreve o que que é para Ah, não, todo o mundo buscolar o saber o que barro, que é. por dentro da camiseta, ok, né. Mas me diz o e aí a sua saiu um monte de brincadeira com o tal do buscoral, né, na hora lá da classe, na semana de férias. Mas entra um pouco nisso, então eu acho que as barreiras lembram também da importância de você tem que definir algumas coisas em termos com algumas não, você tem que definir as coisas em termos comportamentais. E Perfeito. isso ainda é uma dificuldade, né, do profissional em formação, as equipes usam muito linguajar, né, e isso vira uma barreira para o profissional, eu acho, Aham, sabe, na hora de aham. interpretar os dados e discutir o caso ou discutir questões específicas das crianças. Então nesse caso, né, Carol, você diria que então vamos ter certeza que a gente está entendendo o que que cada barreira significa, Mas né, para a gente conseguir definir, baseado da definição a gente consegue fazer essa avaliação, né, uhum, do comportamento. E acho que o segundo, né, quando você falou sobre a dependência de dica,
inclusive a gente tem um episódio do podcast somente sobre isso com a doutora Kátia, que é incrível, que tem várias pesquisas nessa área, mas eu acho que de repente né, como que a gente observa se a gente que está aplicando o VB-MAP com a criança, como que a gente está estudar, eu acho que controle de estímulo, Sim. né, e controle de estímulo faltoso, e de repente, ficar muito consciente do nosso próprio comportamento, ou então se uma outra pessoa consegue aplicar e você consegue fazer essa observação, talvez até ajudaria, né. Muito, muito. As pessoas mandam, né, acho que o vídeo é um recurso bacana, né, assim, porque ou você observar ao vivo o profissional quando é possível, porque tem coisas que o relato não traz, né. Você Total, precisa ver, você como supervisor precisa olhar o que está acontecendo, e aí, assim, às vezes total. basta 3 minutos olhando, do que 3 páginas escritas e você identifica com mais rapidez e ajuda aquele profissional, né, de uma maneira bastante, importante, eu acho, né. Uhum. E Carol, para finalizar esse segmento, né, falando sobre avaliação de barreira, muitas vezes o que eu vejo é, então tá, a gente fez uma avaliação, né, nesse caso a gente está usando o VB-MAP como parte da avaliação, não somente, mas muito dos objetivos, às vezes vêm do VB-MAP e na minha experiência, muitos dos objetivos vêm do marco do desenvolvimento e menos da avaliação de barreiras. Então Hum. assim, não sei, na minha experiência, o que normalmente eu vejo, o pessoal fez, mas fez porque Agora faz era para fazer. comentários das barreiras, né. Então, assim, como que a gente pega algumas dicas, sugestões de como que a gente pega essa avaliação de barreiras para transformar, né, em objetivos ou em planos de ação? Obviamente você deu o exemplo do mando, né, então se a gente está vendo que a gente pontuou alto no mando, a gente já são dados para a gente falar: "Não, precisamos ensinar mando". Uhum, exatamente. Eh, Quando você vai pensar seja num relatório, numa programação de ensino, assim, quando você acaba, não, né, e aí você tem que olhar os dados de uma maneira conjunta, né. Uhum, Então, olha, eu tenho aqui a criança pontuando, de determinada maneira nos marcos, são 16 áreas, né, de avaliação, na avaliação de marcos. No geral, tem umas que tem mais, tem menos, mas no total, no nível são 16 áreas. E aí você tem, a avaliação de barreiras abertas e você pontuou a avaliação de barreiras, você tem que casar esses dados, você tem que olhar para isso junto, né. E ver se primeiro eles estão coerentes, tá certo? A primeira pergunta que você vai fazer: perfeito. "Olha, as coisas estão coerentes A com B aqui, né?" Porque a criança que pontua muito alto na avaliação de marcos, ela deverá pontuar baixo na avaliação de barreiras. Veja, ela pode ter alguns comportamentos interferentes, sim, e ter repertório mais elevado em outras áreas. Mas uma criança que pontua muito alto para mando, tato, intraverbal, imitação, ouvinte, ela não va é muito pouco provável que ela tenha uma pontuação alta também nas barreiras. Só lembrando que se você pontua na avaliação de marcos, é interessante que a pontuação seja alta, e na avaliação Uhum, de barreiras é interessante que a pontuação seja baixa, é o inverso, tá. Então você precisa olhar esses dados, casar esses dados, e aí é isso. Na hora de você fazer o relatório, você vai falar sobre mando, hã, e aí você vai usar exemplos: "Olha, a criança precisa passar aprender a minha proposta é passar por estas fases no ensino do mando", né. Para quê? Para que inclusive barreiras relacionadas à ausência desta forma de pedido e de comunicação, vamos dizer assim, também melhora. Então é provável que comportamento interferente, choro, grito, outras coisas que a criança faça, diminuam, né. É uhum, provável não, assim, né, assim, a nossa sim, estamos prevendo ali, é da nossa área, né. sim, Se você fizer a lição de casa certo, o efeito vai ser aquele, né. Eh, perfeito, Enfim, não legal. sei se eu respondi. Não, super respondeu. Pessoal, vamos fazer mais uma pausa e depois a gente volta falando sobre avaliação de transição, que foi outro super tópico, super perguntado pelo pessoal, e mais algumas perguntas frequentes. Fica aqui com a gente já volta.
terceiro segmento, falando de uma das ferramentas de avaliação mais populares na área da análise de comportamento aplicada, o grande VB-MAP, VB-MAP, né, como a gente fala em português. Estava tendo essa conversa hoje. Depois de morar nos Estados Unidos há tanto tempo, é muito difícil falar o inglês como se fosse português. Eu imagino. O VB-MAP. O VB-MAP, já falamos sobre pessoal, só para falar, sei que de repente a gente devia ter falado isso no início, né, do podcast. O objetivo desse podcast não é um treinamento para o pessoal, é uma discussão, uma revisão geral, né, tentando incorporar perguntas frequentes e esclarecimentos. Espero que traga para vocês mais informações ou relembrar alguma coisa que talvez vocês não soubessem antes. Mas, obviamente, né, Carol, em 1 hora a gente só consegue, né, A gente pensa raspar ali alguma um coisa, pouquinho do sabe, iniciozinho ali, né. mas acho que já vai muito, nossa. Já vai, né. Que legal. Conseguir ajudar, né, orientar algumas pessoas já valeu. Já valeu, total. Então olha, quando a gente fala do VB-MAP, a gente tem os marcos de desenvolvimento, né, que a gente já falou, a gente tem a avaliação de barreiras, e aí um tópico também super perguntado é sobre a avaliação de transição. O que que é isso? Para que que serve? E aí? A avaliação de transição, ela é um material bem interessante. Ela também, assim, ela é formada, né, ela é pontuada de acordo com uma série de outras pontuações dos componentes 1 e 2, que são os marcos e as barreiras, né, basicamente. Eh, e assim, a gente precisa fazer uma reflexão rápida, assim, a avaliação de transição, ela se propõe a avaliar qual o melhor ambiente instrucional para o ensino da criança, né, é isso. E este modelo da transição, ele foi pensado para o modelo que é o modelo americano de ensino, né, que é diferente do nosso. Então a gente não consegue aplicar a barreira de transição, assim, tal e qual ela foi pensada pelo autor, né. Porque, você sabe disso, aí a gente tem, nos Estados Unidos há outras combinações possíveis de ensino. Ensino individualizado, né, em centros, ensinos depois em situações menores, o ingresso paulatino numa classe regular. Então, às vezes, numa mesma escola tem várias combinações. Eu trabalhei no NEC, o NEC era um centro de ensino, mas as crianças eram atendidas individualmente, né. Uhum. Eh, e aí algumas crianças depois iam para ensino regular, iam fazendo uma transição para as escolas públicas e tal. Enfim. No Brasil, o nosso modelo de ensino é o ensino tradicional, em classes, inclusivas, vamos dizer assim, a ideia é que sejam inclusivas, Falando de e você escola, né, Carol? Você tá querendo dizer escola, em tô falando de escola. escola. Isso, Tá. aqui no Brasil, de escolas e elas são esse modelo de ensino em grupo, claro, eh, hã, e o modelo de ensino regular e inclusivo. Então você tem a escola, a classe e você tem a ideia de pensar em estratégias inclusivas para as crianças. Na prática, a gente sabe que isso é muito difícil, né, e é difícil fazer a discussão dentro da escola regular no Brasil, qual o melhor ambiente instrucional, porque você É. não tem possibilidades dentro da escola inclusiva, da escola regular para isso. E às vezes quando você propõe um ensino mais individualizado, ou a retirada da criança em algumas situações na escola para um trabalho, isso dependendo da escola e do enfim, e se for uma escola municipal ou estadual, isso se torna muito difícil, né. Então assim, mas a avaliação de transição, a gente tem que entendê-la no contexto que ela foi pensada e no que a gente consegue agregar. Agora, ela pode ser uma ferramenta sensacional de trabalho. Primeiro porque ela te ajuda a pensar, claro, qual a melhor forma desta criança aprender. Olha, ela dá conta de aprender numa sala com mais gente, ela precisa de um trabalho mais individualizado aqui, né, e aí ele faz uma sacada interessante, olha, se eu quero que a criança aprenda numa sala regular de ensino, ele vou pegar alguns exemplos da avaliação de transição. Você vai lá verificar qual a pontuação da criança em habilidades de grupo e social. Ah, mas por quê? Porque uma criança que pontua alto para habilidades de grupo e habilidades sociais, ela necessitará de menos ajuda.
quando ela estiver no recreio, quando ela estiver na hora do lanche, né. Agora uma criança que pontua aí tem a parte de toalete, de alimentação, de cocô, né, de desfralde, essas coisas. Uma criança que precisa de muita ajuda nessa parte, ela vai precisar de uma ajuda maior na escola, não tem jeito. Vai precisar de alguém que ajude ela a aprender a colocar a toalhinha, a carregar a mochila, a ir no banheiro, a esperar na fila, a ouvir a professora falar: "Todo mundo em grupo, todo mundo pegando o brinquedo". Ela vai precisar de alguém que dê aquele empurrãozinho para ela brincar, a pegar o brinquedo, né. Então, assim, a avaliação de transição, ela traz uma série de elementos que eu gosto muito de usar para discutir na escola a necessidade de um trabalho individualizado, a necessidade do ingresso de um acompanhante terapêutico de um tutor, porque ela traz elementos palpáveis e mensuráveis para eu discutir: "Olha, você está dizendo que ele não precisa disso, mas ele não faz isso". Então, se ele não precisa de ajuda para o banheiro, para comer, se ele não consegue ficar sentado em classe, se quem é que vai ajudar essa criança? Uhum, Você entende? Então é uhum. muito e aí a gente consegue trazer para a escola regular, em geral, uma discussão mais rica, pautada em elementos muito específicos. Ah, vamos pegar outros tópicos da avaliação. Pré-requisitos, né, Carol, como se Vai fosse. estar em grupo, a escola é um ambiente em grupo, pelo menos, né. Aí tem lá elementos de olha, qual que é a pontuação dela na avaliação de barreiras para comportamentos negativos e controle instrucional, batendo no teto. Uma criança que pontua alto na barreira nestes quesitos, é uma criança que terá dificuldade inicialmente de permanecer em classe, ponto. Se ela vai morder, bater, correr, chutar, só levantar, cantar, gritar, sei lá, o comportamento não importa muito. Quer dizer, isso pode importar, mas, a mensagem é: "Olha, se a gente for pensar num plano de trabalho adicional, ela não vai aprender nesse ambiente". Não vai Então, ter sucesso, né. não vai ter sucesso. Ela traz essa discussão muito importante para uma discussão dentro do modelo de ensino americano, que eu acho que é é mais fácil É, esta acomodação, mas ela traz para nós aqui no Brasil, dentro do nosso modelo de ensino, uma discussão relevante demais. super. Quais são as condições que eu preciso para que essa criança aprenda em grupo? Quais são os pré-requisitos? Porque a nossa escola é uma escola de ambiente de aprendizado em grupo, não Aham. individualizado, não é eu e você. É a criança e mais 10, mais 20, um professor e um auxiliar no máximo. Né. Então a avaliação de transição é um material que as pessoas pouco usam no Ibermetro, elas deixam para Pouco lá, elas usam. não mas ela pode ser riquíssima para uma discussão aprofundada, séria com a escola e com a família, sobre as necessidades de apoio na escola, por exemplo, ou no ambiente de ensino, não obrigatoriamente só a escola, né, que esta criança precisa para se desenvolver. Não dá para fazer de conta que ela vai aprender sozinha. Deixa ela lá correndo que uma hora ela aprende, ela não aprende. Esquece. Ela vai aprender até o que não precisa, provavelmente, Aham. né. E Então Carol, acho que é uma nesse coisa sim, nossa, super. E uma coisa que eu estava pensando aqui também, enquanto eu estava te ouvindo, é que existe uma diferença, pelo que eu entendo, você me confirma. Aqui nos Estados Unidos, a criança começa a escola com 5 anos de idade. No Brasil, se eu não me engano, é 4, é, não é? é. Eventualmente a O criança pode até começar, né, com 2, mais 3, mas aí, mais cedo. nas Uhum. creches, né. É, creche antes ainda. Então, Hum, assim, é interessante a ideia, né, de tipo, como você falou, né, como que a gente entende, como que a gente identifica esses comportamentos que são importantes para as crianças apre enfim, aprenderem, né, para aumentar a probabilidade deles terem sucesso numa sala de aula. No exatamente. dia a dia, não sei, estamos avaliando uma criança que chegou aqui, 3 aninhos de idade, 4 aninhos de idade. Você recomenda, além da avaliação de marcos, além da avaliação de barreiras também, utilizar a avaliação de transição? Sempre, de vez em quando, depende? O que que você Não, pensaria? eu acho que tem que não importa a idade da criança, se ela vai ingressar ou se a gente pretende que ela ingresse num ambiente escolar,
a gente tem que avaliar. Porque às vezes a gente começa a preparação dessa entrada para a escola no nosso centro, né. A gente começa a Perfeito. incrementar a ocupação de ensino, de forma que ela seja mais, né, pensando que, ó, a gente tem vários, bom, aqui não cabe, né, tem milhões de estratégias para isso, mas ela pode chegar lá na escola mais preparada para aguentar ficar em Perfeito. classe, né. Então se eu não sei disso na avaliação, eu faço o quê? Eu vou esperar ela entrar na escola, quebrar a Daí cara fazer. para fazer alguma coisa e pensar, e às vezes tornar aquele ambiente escolar extremamente aversivo, não é? A criança às vezes Perfeito. quer ver o diabo, mas não quer ir na escola, né, porque ela não está preparada, ela tem medo, ela assusta, sei lá, pode acontecer de tudo, né. Ou não é legal, né, eu não tenho acesso a reforçadores, porque eu Porque, não né, estou preparada, não pode ensino, estar não dormindo, aprendo, não. em geral muito mais dedicado, pensado, e protegido até, né, nesse sentido de pensar do passo a passo, né, no conforto, vamos dizer, do ensino, bem, e vai para uma situação que é um caos, ou pode ser um caos, né. Aham, Então a minha, assim, você deve fazer sempre avaliação de transição, você tem ali a maioria das questões da avaliação de transição, elas estão dadas, é só você olhar porque você já fez, você não precisa inventar a roda, né. A grande parte é você olhar as pontuações gerais da criança em outros tópicos, né. aham, E se a criança já se você pega uma criança que já está na escola com uma série de problemas, também faz, porque aí você consegue identificar os principais pontos para pensar tanto nas estratégias com você na clínica, mas nas estratégias para conversar com a escola do que é possível fazer junto, né. aham, Vai pôr AT, aham. não vai pôr AT? Ah, tem um cara que trabalha na escola que é dedicado, isso ok, não me importa quem faça, mas me importa que alguém faça, né. Muito bom, muito bom. Carol, agora vamos revisar. Então a gente já falou de marcos de desenvolvimento, a gente falou sobre avaliação de barreiras, a gente falou agora sobre avaliação de transição. Então a ideia que seria, a gente deveria estar aplicando todas as sessões do VB-MAP, né, da transição especificamente se a criança ou está na escola e com dificuldade, ou, né, essa criança vai para o Ao objetivo entrar é na que ela vá para escola, a escola. né. Legal. Eh O VIB-MAP a gente meio que falou um pouquinho antes, que a gente falou: "Ah, avaliação inicial, reavaliação". Então assim, você comentou, né, tinha gente no início que fazia a avaliação do VIB-MAP a cada 2 dias. Na prática, como que vo como que funciona? E acho que ainda tem algumas perguntas empíricas aí por trás, né, disso, porque às vezes você não sei, aqui nos Estados Unidos, às vezes eu vejo acontecer de forma diferente, às vezes até ditado por um seguro plano de saúde, enfim, como Hã. que Bom, fizemos a avaliação inicial antes de para identificar os objetivos. Bom. eu acho que tem 2 coisas importantes. Eu acho que é um material que você deve reaplicar sim, porque ele eu primeiro, você precisa de um tempo, inclusive para você poder avaliar as diferenças de aquisição ou não, né, enfim, mas a gente espera que sim. Mas tem um dado importante que acho que as pessoas esquecem na hora, que é o seguinte: "Olha, eu fiz uma avaliação, usei o IBME, podia ter usado outro, usei o IBME. Isso me deu uma pontuação, isso me deu uma programação de trabalho inicial, maravilha. Mas a gente não pode esquecer que, como análise do comportamento, tudo que aquela criança faz, aprende, eu estou registrando, não estou? Uhum. Eu estou Espero que olhando para o sim. dado, Por favor, Carol, por favor. olhando para o dado da criança, tá, eu não consigo olhar todo dia, mas eu olho, sei lá, semanalmente, a cada 10 dias, e aí eu espero que esta criança esteja aprendendo. Porque se ela não está, é a hora de eu já olhar para aquele situação e falar: "O que que eu posso fazer?". Então, assim, quando você tem esse processo que é inerente à análise do comportamento, a reavaliação ela faz sentido, claro, mas você reavalia. O seu trabalho é de reavaliar o tempo inteiro, entende? Perfeito. Então a Porque gente não senão a gente pode está trabalhando em objetivos que já estão exatamente, ultrapassados. exato, não é porque você: "Olha, eu preciso quero que aumentar o número de tatos dessa criança", maravilha. Mas eu não posso esperar 8 meses para ver se ela aprendeu ou não, ou está aprendendo ou não isso que eu programei.
toda semana eu estou olhando, eu tenho registro, seja online, é só eu bater lá, me aparece se essa criança aprende ou não. Se Dependendo ela do comportamento todo dia, né, se um comportamento severo exatamente, inclusive. Mas isso não é o exatamente. VB-MAP, isso são os Não dados é que a o gente está registrando. exato, e isso é da nossa área. Então, assim, quando eu vou reavaliar, eu costumo usar o material para reavaliação em prazos maiores, tá. Então a cada 5 meses, 6 meses, eu acho que faz sentido você pegar de novo, se você usou, uma criança, sobretudo pequena, né, é legal você olhar no geral e ver como é que tá, né, Total. vale a pena. Uma outra coisa importante nessa reavaliação é que você não precisa fazer tudo de novo. Veja, você está registrando esses 6 meses de trabalho, você tem listas, espero, confiáveis de desempenho. Então você já tem ali que a criança fez 53 tatos e meio, vai, tô brincando, né. Veja, você não vai ter se ela faz 10 tatos, tá certo? Você vai olhar para suas listas e para os seus registros, e aí você vai escolher na avaliação coisas que você precisa retestar diretamente, outras coisas um pouco mais avançadas, talvez ela já pontuem e você não percebeu, opa, melhor ainda. Uhum. Então a reavaliação, ela tende a ser mais simples, entende? Porque Sim, se você fez uma lição de casa bem feita, muito mais. é você olhar para o dado que você tem e eventualmente você tem que retestar alguma coisa, porque a tarefa é mais complexa, na tua programação de ensino o ensino não é igual a testagem, não faz sentido ser igual a testagem em algumas coisas, né. Uhum, uhum. Então nesse sentido, assim, ele é mais fácil. Mas eu acho um prazo bom, assim, se você faz a lição direitinho, umas 2 vezes no ano que você possa reavaliar. E se a criança está aprendendo muito bem, graças a Deus vai indo, talvez você precise nas próximas vezes escolher um outro material, inclusive de avaliação, né. Perfeito. Então tá. Muita gente perdão, Oi, fala. muita gente depois ficou confusa, né, e avaliava em intervalos muito curtos, né, e enfim. Então eu acho que a gente precisa entender essa reavaliação, nesse contexto de observar ganhos maiores num período de tempo mais substancioso, assim, substancioso, sei lá, agora esqueci como É, é eu que não fala. sou a melhor pessoa para te É falar. verdade, então, longe há anos, né. Não, mas faz sentido para mim, substancial. Carol, uma pergunta que que mandaram pra gente também no Instagram, e eu também já recebi essa pergunta várias vezes. A gente está trabalhando com uma criança que é não vocal, né, que de repente usa um PECS, usa algum outro sistema de comunicação. A gente avalia né, mando, tato, intraverbal, enfim, da mesma forma? Essa é uma pergunta boa. Olha, o Steinbeck vai explicando, inclusive no começo ali, sobretudo no nível 1, né, que sim. Bom, primeiro a resposta é sim, né. A criança pode fazer a topografia do mano pode ser dizendo: "Mamãe, eu quero água", ou pode ser entregando uma figurinha que ela quer água, ou fazendo uma frase num advice qualquer, né, O num negócio mando é qual o mando, a modalidade é a modalidade. exatamente, o tato é a mesma coisa, né. Então assim, sim, a gente às vezes no intraverbal, em algumas coisas a gente precisa tomar alguns cuidados e tal, mas mando, tato, é só você entender que o recurso que ela tem, pra dizer para você sobre aquilo é diferente do vocal, né. Uhum. E por isso que é importante, quando a gente fala da avaliação ou da análise dos dados ser feito por um analista do comportamento, e para quem estuda o VB-MAP, tem que saber comportamento verbal, não existe usar o VB-MAP sem estudar comportamento verbal, Perfeito. não vai dar certo, né. Não vai dar A certo. base Porque senão você acha que está avaliando o mando e na verdade é um tato. E a gente fala: "Ah, mas exatamente. ele, né, ele pediu pela água, mas ele não bebeu a água, então talvez não seja um mando, será? Não sei, Exatamente. Ele até não disse que sei". no começo as crianças podem compartilhar algumas propriedades, né, Sim, mas é bem no começo, né, do sim, começo do desenvolvimento da linguagem, né. Eu sim, posso dizer mamãe, porque eu quero a mamãe, mas digo mamãe não digo papai, isso já mostra, né, que eu estou diferenciando entre mãe e pai, o que é um total, sinal importante para o tá, né. total. Eh, mas de qualquer maneira, assim, o estudo
do VB-MAP, a aplicação do VB-MAP exige conhecimento técnico teórico, né, não tem jeito. E Carol, quais são os riscos de usar VB-MAP sem algum tipo de treinamento, sem esse conhecimento? Olha, seja o VB-MAP, qualquer outro desses materiais, é você programar um ensino que não é efetivo, né. Assim, acho que são muitos, você perder o tempo da criança. Se a gente está falando de crianças pequenas, essas janelas de desenvolvimento são muito importantes. Você vai gastar um ano da criança fazendo besteira, né, e besteira pesada. Você vai, muitas das vezes, se não faz uma programação bem feita, piorar comportamentos que já vinham acontecendo de uma maneira. Criança precisa se comunicar, precisa aprender, e você não entra com uma estratégia de ensino de mando. Boa, ela gritava, agora ela senta a cabeça na parede, você entende? Uhum, Então os efeitos podem ser muito, muito, muito ruins. Então, assim, você faz um planejamento que está aquém ou além das capacidades da criança, e de um jeito ou de outro ela não desenvolve. Ninguém quer ficar aprendendo a colocar bolinha com bolinha, quando tem um pareamento ou um método generalizado, né. Ninguém quer, e aí a gente não vê progresso, talvez porque é um saco, eu já sei fazer isso, né. é isso. Desmotiva, a criança vai engajar em outros comportamentos, vai se tornar mais desafiadora, porque afinal de contas ela está dizendo para você: "Olha querida, tenha dó, né, dá um tempo para mim", né. Perfeito. Ou a criança precisa, aprender coisas mais simples, e você está ensinando repertório intraverbal, e você está ensinando a criança a ser um papagaio, né. Você está ensinando a resposta decorada. E aí Uhum. para tirar algumas dessas coisas dá um trabalhão lá, não é verdade? Algumas Sim, coisas dessas aprendidas, sim, a gente gasta um tempão com a criança para desconstruir, ensinar de sim. outro jeito, né. É que nem a questão da dependência de dica, né, a dependência de dica quem cria somos quem? Não, né. Nós, né, nós. A dica é Carol, importante, claro que é, muito mas tem que saber importante. usar, né. E tem que saber tirar, né, tem que saber E tirar, esvanecer. exatamente, é isso, mais É, do que usar é tirar. é. Carol, não acredito, passou muito rápido esse tempo. Queria te perguntar, tem alguma outra coisa que talvez que a gente não entrou, que não teve tempo de falar, que vale a pena Ah, eu queria fazer só um finalizar comentário com? Ótimo. sobre a avaliação, o quarto componente, que é a avaliação de tarefas. Pessoal, a avaliação de tarefas não é o carro-chefe de início de avaliação, tá bom? Já peguei gente que pegou lá os 700 itens, sei lá, né, para avaliar, a avaliação não vai acabar nunca, vai ser um inferno. O objetivo dela não é esse, o objetivo é ser um complemento para avaliação de marcos, né, e para você eventualmente delinear o programa de trabalho. Olha, você está com dúvida, a criança está com dificuldade de adquirir esse marco que você programou, você pode ir lá olhar na avaliação de tarefas, de análise de tarefas, se ele sugere alguns passos intermediários que talvez, não é nem Perfeito, secou, talvez favoreçam o ensino daquela criança, tá. Então perfeito. não gastem tempo da criança fazendo como avaliação do Vivemap, a avaliação de tarefas, não é. É a marcos, barreiras, transição e consulta. Eu uso a avaliação de tarefas como uma consulta para incrementar a programação. É, eu usava, Carol, tipo assim, então tá, a gente tá ensinando esse marco tal, mas cara, a gente não tá progredindo, a gente não tá conseguindo progredir, tipo, o pessoal tá bem treinado, a equipe tá bem treinada, a gente tem um protocolo legal, já testamos alguma, mas não tá progredindo. De repente vamos ver se a gente dá um passinho pra trás, e a gente consegue, e é um, poxa, é um recurso super, né, É um ajuda recurso bom do muito. material, né, e as pessoas também não sabem muito como usar. Então o recurso é, olha, você pode usar para te ajudar a ensinar Isso, alguma coisa, te lembrar, e não é porque tá, sei lá, tem 5 subetapas num determinado marco que você tem que fazer assim. Você pode tentar uma, 2, veja, é um material, que agrega apoio, valor à ação, de apoio, apoio. Apoio é bom, isso, de apoio ao teu trabalho. que Acho que legal, faltou lembrar isso. legal. Poxa, queria te agradecer muito, muito, muito por estar com a gente aqui hoje. Esse é um tópico que, né, os anos passam, os meses passam e acho que a gente sempre tem como aprimorar, refinar, aprender mais, e eu tenho certeza, espero não, eu tenho certeza que vai impactar
muita, muita gente. Carol, queria te agradecer muito Eu pela sua que disponibilidade, agradeço seu tempo. a oportunidade, viu, assim, muito bom estar aqui, eu gosto de participar dessas coisas, de falar, acho que a gente tem que poder disseminar, né, o melhor conhecimento possível, porque tem muita gente aí, né, que depende da nossa formação e, enfim, acho que se a gente puder contribuir, né, estamos aí na estamos na área. Poxa, muito, muito obrigada. Pessoal querendo te achar, tem algum Olha, lugar? pode me achar, eu vou falar do Instagram que é fácil, né, me acha no Sim? Instagram, me escreve, eu respondo, é Maria Carolina, é Maria meu nome, Maria Carolina Corrêa, olha, eu pus tudo, né, Maria Carolina Matrone e tá lá BCBA, então é só Maria Carolina Matrone BCBA que vocês me acham. Então a gente vai botar na descrição do episódio, o pessoal pode te achar. Alguma coisa que você quer compartilhar com o pessoal? Divulgar alguma coisa? Não gente, acho que é isso, assim, eu não faço muita propaganda das coisas não, eu feliz de Pode fazer, é o mínimo é o mínimo. Não, vocês podem ir lá visitar a página da TIM, que é da clínica, nossa, TIM Intervenção Comportamental lá em Natal e agora da Abraço em Ribeirão Preto. Vão lá, a gente na TIM, que está mais antiga, a gente sempre posta conteúdo, umas coisas informativas, né, acho que, a gente faz propaganda também, porque a gente precisa às vezes de um pouco de propaganda, mas a gente procura botar com conteúdo útil pelo menos, né, acho que isso é importante. Então quem quiser, segue a gente nas redes também, estamos aí. Ai, que legal. Queria agradecer muito, muito mais uma vez. Obrigada, Carol. Pessoal que está aqui com a gente, obrigada por assistir mais um episódio. Espero que vocês tenham super aproveitado. Se vocês tiverem perguntas, feedbacks, dúvidas, manda pra gente no Instagram da Daxa Brasil ou no comentário do YouTube e a gente se vê na próxima. Carolzinha, um beijo enorme. Obrigada, viu? Até a Prazer é próxima. todo meu. Até a próxima. Tchau. Galera, obrigada por estarem com a gente mais uma vez aqui nesse podcast. Espero que vocês tenham aproveitado muito. Não esqueçam que esse episódio tem créditos de educação continuada. Para acessar o crédito é só ir em courses.daxa.com. Obrigada mais uma vez. A gente se vê na próxima. Tchau!